Você já reparou que, no Japão, as pessoas cruzam o país inteiro de trem em questão de horas, enquanto aqui no Brasil a gente ainda passa o dia inteiro dentro de um ônibus ou preso no trânsito? Cara, é surreal pensar nisso. O Japão é um país pequeno, com bem menos território do que o nosso, e mesmo assim eles têm um dos sistemas de trem mais modernos do mundo. E o Brasil, com esse tamanho todo, quase não tem linha de trem para transporte de pessoas. Mas por quê? O que deu errado? Por que a gente não seguiu esse caminho? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Lá atrás, no século XIX, o Brasil começou a construir suas primeiras ferrovias. Era um símbolo de progresso, sabe? Os trens ajudavam a transportar café, conectar cidades e impulsionar o comércio. Durante muito tempo, andar de trem era coisa chique, era o auge da modernidade. Mas com o passar das décadas, o cenário foi mudando. A prioridade do país começou a mudar, e o que antes era um símbolo de avanço virou um problema para se empurrar com a barriga. Na década de 50, o governo brasileiro começou a incentivar fortemente a indústria automobilística. Foi a época do famoso Plano 50 anos em 5, do Juscelino Kubitschek. A ideia era modernizar o país, atrair montadoras estrangeiras e construir estradas. E deu certo, de certa forma. O carro virou o sonho de consumo da classe média, as estradas começaram a ser abertas e o Brasil parecia estar entrando em uma nova era. Só que teve um preço. Enquanto o Japão investia pesado em tecnologia e transporte coletivo, a gente apostava tudo no asfalto e no carro. Em 1964, o Japão lançou o primeiro trem-bala do mundo, o Shinkansen, um marco histórico. Naquela época, o Brasil também estava tentando reorganizar o sistema ferroviário, mas já era tarde. As ferrovias estavam sucateadas e o país inteiro estava viciado em caminhões e ônibus. Enquanto o Japão dava um passo rumo ao futuro, a gente dava dois para trás. E o mais louco é que, tecnicamente, o Brasil tinha tudo para dar certo nisso. Um território enorme, cidades distantes, muito espaço para construir. Mas o problema nunca foi falta de espaço, foi falta de prioridade. O transporte ferroviário nunca deu lucro rápido. Ele exige planejamento, investimento a longo prazo e manutenção constante. E o Brasil? Bom, o Brasil sempre foi o país do imediatismo. Aqui o que dá lucro rápido é o que vence. E o transporte rodoviário dava lucro rápido. Para quem? Para quem vende caminhão, para quem vende combustível, para quem faz manutenção de estrada. Então os trens começaram a ser deixados de lado. Nos anos 90, quando muitas ferrovias foram privatizadas, a situação piorou ainda mais. As empresas que assumiram as linhas tinham interesse só no transporte de carga, porque dava mais retorno financeiro. E o transporte de passageiros foi basicamente abandonado. Hoje, o que restou são alguns trens turísticos e linhas isoladas. Enquanto isso, o Japão tem trens que andam a mais de 300 km por hora, com uma precisão absurda e atraso médio de segundos, não minutos. Mas a diferença não é só tecnológica, é cultural. Lá, andar de trem é normal, é prático, é limpo, é pontual. Aqui no Brasil, muita gente ainda vê o transporte coletivo como algo inferior. E isso pesa. Enquanto no Japão até executivos de terno andam de trem, aqui o sonho ainda é comprar um carro, mesmo que o trânsito te faça perder 2 horas por dia. E sabe o que é mais revoltante? A gente teve chance de mudar isso. O projeto do trem-bala entre Rio e São Paulo é o exemplo perfeito. Seria uma revolução, mas foi adiado, revisado, abandonado e depois esquecido. Virou piada. E o motivo? Interesses políticos, altos custos, corrupção e falta de planejamento. Enquanto isso, o Japão continua evoluindo, melhorando o que já é bom, criando novos modelos de trem sustentáveis e cada vez mais rápidos. Mas não é só inveja, é reflexão. Porque se o Brasil tivesse continuado investindo em trilhos desde o começo, talvez o país fosse completamente diferente hoje. Menos trânsito,
menos poluição, mais desenvolvimento regional e muito mais qualidade de vida. Mas a verdade é dura. A gente escolheu o caminho mais fácil e mais lucrativo para poucos. O problema é que esse modelo já está esgotado. O transporte rodoviário está caro, as estradas estão acabadas e o tempo que as pessoas perdem no trânsito é absurdo. Enquanto isso, o mundo inteiro está voltando para os trilhos. China, França, Espanha, Coreia do Sul, todos entenderam que o futuro é o transporte coletivo rápido e limpo. Menos o Brasil. E o mais triste é ver que a gente tem engenheiros, tem tecnologia, tem universidades capazes de desenvolver sistemas assim. Mas o país insiste em ignorar isso. O Japão tratou o trem como prioridade nacional. O Brasil tratou como um problema a ser terceirizado. Agora, imagina se a gente tivesse seguido o mesmo caminho. Você poder sair de São Paulo e chegar em Belo Horizonte em 2 horas. Ou do Rio a Brasília em 4. Sem pedágio, sem engarrafamento, sem estresse. Seria outro país. Mas a gente preferiu ficar parado. E é engraçado, toda vez que alguém fala em construir trens de alta velocidade no Brasil, muita gente responde: "Ah, isso nunca vai funcionar aqui." Mas não funciona porque nunca deixaram funcionar. Porque quem ganha com o sistema atual não quer mudar. No fundo, o motivo do Brasil não ter trens como o Japão não é falta de dinheiro, nem de tecnologia. É falta de vontade. Vontade de fazer o certo. De pensar a longo prazo. De fazer o que é bom para o povo, não para meia dúzia. E talvez o mais triste dessa história é que a gente já teve esse sonho. O trem era símbolo de progresso. Hoje virou atração turística. Mas quem sabe um dia o Brasil volte para os trilhos.